Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo episódio de Solved aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre o caso da Katie Sepeche. O caso que eu vos venho falar hoje é um caso que não é muito conhecido, ou pelo menos é a ideia que eu tenho. No entanto, foi este caso que deu origem a uma lei que tem uma grande importância nos Estados Unidos da América, que já vamos falar mais à frente ao longo deste vídeo, mas, enfim, é um caso realmente muito interessante e que quero muito partilhar convosco. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, já sabem, não se esqueçam de deixarem o vosso grande like neste vídeo se gostam da série Solved e Unsolved, de subscreverem ao canal se são novos por aqui, de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos e, por fim, também, claro, de me seguirem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo People, pelo TikTok. Em todas elas, o meu nome do utilizador é Joana Pratas, tudo junto com 2 N's, portanto, sigam por lá para nunca perderem nenhuma novidade. E agora sim, vamos então passar para este caso. Tudo começou então no dia 31 de agosto de 2003, quando um casal estava a passar numa zona completamente deserta e encontraram o corpo de uma mulher e chamaram logo a polícia. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram o corpo de uma mulher deitado de cabeça para baixo e, ao que tudo indicava, a pessoa tinha sido vítima de abuso sexual, uma vez que esta mulher estava deitada seminua e sem a sua roupa interior. Claro que sem uma autópsia feita, não é? A polícia não conseguia confirmar a 100% qual é que tinha sido a causa da morte. No entanto, daquilo que a polícia estava a observar naquele momento, eles tinham quase a certeza de que a vítima tinha sido estrangulada. Para além disto, a vítima apresentava também sinais de defesa nas mãos, nos dedos, portanto tudo indica que a vítima deu luta à pessoa que a agrediu. Para além disto tudo, outra primeira impressão que a polícia teve quando chegou ao local foi que muito possivelmente aquele não tinha sido o local do crime, uma vez que não existia qualquer tipo de sinal de que teria havido ali uma luta, portanto todo o terreno estava sem qualquer tipo de indícios, ok? Só encontraram mesmo lá o corpo, portanto não existia qualquer tipo de indício de que aquela pessoa tivesse sido assassinada naquele local. Portanto, na altura a polícia tinha quase a certeza de que a vítima tinha sido assassinada num outro sítio e que o seu corpo tinha sido deixado ali. Tanto que outra coisa que a polícia também reparou foi que o corpo da vítima estava queimado nas costas e nos braços. Portanto, não estava totalmente queimado, estava apenas nas costas e nos braços, o que significa que quem deixou ali o corpo muito possivelmente estava a tentar apagar as evidências, não é? Tentando então queimar o corpo da vítima. No entanto, isso não aconteceu, uma vez que a vítima ficou apenas queimada nas costas e nos braços. Na altura, a polícia não conseguiu identificar a vítima, uma vez que a vítima não tinha qualquer tipo de informação com ela, não tinha telemóvel, não tinha carteira, não tinha absolutamente nada. No entanto, passado apenas algum tempo, a polícia soube que tinha sido reportado um desaparecimento e este desaparecimento foi reportado apenas a 2 km do local onde a vítima foi encontrada, que foi, portanto, em Las Cruces, em New México. Las Cruces, em New México, era uma zona bastante calma, era uma comunidade muito pequenina, portanto praticamente toda a gente se conhecia e, para além disto tudo, existia uma faculdade lá, que era, portanto, a Faculdade de New México, em que existiam imensos estudantes, portanto todo o clima naquela comunidade era um clima bastante jovem, toda a gente se divertia imenso, mas lá está, era um lugar bastante seguro em que toda a gente se conhecia. No entanto, na manhã do dia 31 de agosto de 2003, como eu já vos tinha dito, tinha sido reportado o desaparecimento de uma rapariga com 22 anos que se chamava Katie Sepeche. A Katie tinha 22 anos e foi estudar para a Universidade de New México, onde estava então a tirar a licenciatura em Business e Marketing. A família da Katie era uma família bastante unida, eles eram todos muito próximos. No entanto, a Katie tomou esta decisão de ir então para New México estudar e a família na altura apoiou. Segundo a família dela, ela estava a adorar a faculdade, ela fez imensos amigos, ela estava a adorar os professores, estava a adorar o curso e, para além disto tudo, ela arranjou um namorado. E o namorado da Katie chamava-se então Joe. A relação da Katie e do Joe era uma relação bastante séria. A Katie estava completamente apaixonada pelo Joe, ela gostava mesmo dele, inclusive ela comentou com a sua mãe que acreditava mesmo que o Joe era o tal, sabem? Aquele homem com quem ela iria casar, com quem ela iria ter filhos e, portanto, era uma relação bastante séria e, inclusive, o Joe ofereceu
ofereceu-lhe um anel de diamantes e ela adorava aquele anel, andava com o anel a toda a hora. Aliás, ela era conhecida entre os amigos por andar sempre com aquele anel e claro que aquilo não era um anel de noivado, mas ela gostou imenso daquilo que ele fez ao ter-lhe oferecido esse anel e, portanto, eles eram um casal que era realmente muito, muito unido. E, portanto, a Katie era uma rapariga bastante feliz, era uma rapariga cheia de energia, toda a gente que a conhecia dizia que ela tinha um grande desejo de terminar o curso e de fazer qualquer coisa que realmente tivesse significado e que tivesse um certo impacto no mundo, sabem? Ela tinha este grande desejo de mudar o mundo e então toda a gente que fala sobre ela diz que ela tinha muito esse espírito e, portanto, ela terminou a licenciatura e na altura a relação dela com o Joe continuou. No entanto, eles tinham uma relação um bocadinho mais à distância, porque na altura, quando os dois terminaram o curso, a Katie voltou então para o New México, para a universidade, para tirar um mestrado, enquanto que o Joe foi então trabalhar para a empresa dos seus pais. Mas apesar disto tudo, eles continuavam a estar juntos, principalmente aos fins de semana, portanto a Katie estava no New México a partilhar o quarto com uma colega de quarto, com uma amiga que se chamava Verónica, e todos os fins de semana o Joe ia lá então visitar a Katie e passava o fim de semana com ela. E isso não foi diferente neste fim de semana de agosto de 2003, portanto tudo aconteceu a um sábado, quando a Katie ia então para uma festa com amigos, ia haver uma festa na casa de um dos amigos dela e, portanto, a sua colega de quarto, a Verónica, foi a essa festa e o seu namorado, Joe, também. E então a Verónica e a Katie trabalhavam as duas num restaurante em part-time como empregadas de mesa. E quando elas terminaram o seu turno, elas foram então para casa, foram-se arranjar e foram para essa festa. Eles foram então a essa festa e à meia da noite, portanto por volta das 3 da manhã mais ou menos, por alguma razão a Katie decidiu sair da festa e ir para casa. Portanto, ela nesse momento em que saiu da festa para ir para casa, ela não levou nada consigo, portanto ela não levou a carteira, não levou o telemóvel, não levou as chaves de casa. E isto foi uma coisa que as pessoas só se aperceberam mais tarde, ok? Mas ela na altura não levou nada disso, ela simplesmente saiu da festa sem nenhuma razão aparente. E na altura a sua colega de quarto, a Verónica, não a acompanhou porque lá está, vivia numa zona toda muito segura e então não achou que fosse necessário acompanhar a sua colega de quarto até a casa. E basicamente foi isto que aconteceu. E então o que aconteceu foi que na manhã seguinte toda a gente acordou e ninguém sabia onde é que estava a Katie. Importante dizer que toda a gente que estava na festa, incluindo a Verónica e o Joe, portanto o namorado da Katie, todos dormiram nessa casa onde aconteceu a festa. E, portanto, de manhã ninguém sabia onde é que estava a Katie e tentaram ver onde é que ela estava, foram a casa e não a viram em lado nenhum. E foi aqui que a sua amiga começou a ficar preocupada, ligou para os hospitais, ninguém sabia onde é que ela estava e houve uma altura então em que ela ligou para a mãe da Katie e a mãe da Katie ficou com um pressentimento muito estranho de que alguma coisa tinha acontecido. E foi então quando o Joe e a Verónica ligaram para a polícia e reportaram o desaparecimento da Katie. E foi então nesta altura em que a polícia associou o corpo que encontraram ao desaparecimento que tinha sido reportado na polícia e, portanto, na altura a polícia contactou os pais da Katie e o pai da Katie foi até à morgue para identificar o corpo e ver se era o corpo da sua filha. E, infelizmente, era a Katie. E foi então neste momento que um caso de desaparecimento passou a ser então tratado como um homicídio. Nesta altura em que a investigação do homicídio começou, como vocês devem estar a imaginar, toda a comunidade estava muito assustada porque, como eu já vos tinha dito, Las Cruces era um sítio muito calmo em que toda a gente se conhecia e, portanto, não era muito normal este tipo de coisas acontecerem por lá. E quando isto aconteceu, a comunidade ficou realmente muito abalada, principalmente as pessoas que andavam na universidade, porque toda a gente achava que podia andar à vontade e desde o homicídio da Katie que as pessoas perceberam que, calma lá, anda por aí alguém à solta que nos quer fazer mal. E então, na altura, a polícia não fazia a mínima ideia quem é que tinha cometido este homicídio
E, portanto, neste tipo de casos em que a vítima é raptada, é abusada sexualmente e no final é assassinada, por norma neste tipo de casos indica-se que essa pessoa que cometeu esse crime vai voltar a cometer com outras raparigas e, portanto, toda a comunidade estava muito assustada e a polícia estava realmente com muita urgência em resolver este caso para que esta pessoa não pudesse fazer isso a outras mulheres. Assim que a investigação começou, a primeira coisa que a polícia fez foi, portanto, falar com as pessoas que tinham reportado o desaparecimento da Katie, portanto, o Joe e a Verónica, e eles disseram à polícia, então, que estavam todos naquela festa e que mais ou menos às 3 da manhã a Katie saiu da festa para ir para casa. No entanto, a polícia nesta fase não sabia se a Katie tinha conseguido chegar a casa ou se alguém a tinha abordado pelo caminho. E, portanto, como a polícia não sabia o que é que tinha acontecido, a primeira coisa que eles fizeram para começar a investigação foi, portanto, interrogar todas as pessoas que viviam na rua, portanto, no caminho que a Katie teria então de fazer desde a casa onde houve a festa até à sua casa. E, infelizmente, não conseguiram nenhuma informação, porque todas as pessoas que viviam naquela rua, ninguém tinha visto nada de suspeito naquela noite. Como a polícia não conseguiu nenhuma pista daí, eles foram então ver a casa da Katie, foram ver se encontravam alguma coisa fora de comum, e dentro da casa não encontraram nada fora do sítio, portanto estava tudo normal. No entanto, na parte de fora da casa a história era bastante diferente, porque a polícia reparou que a janela do quarto da Katie tinha uma rede mosquiteira que estava saída, portanto tinha sido cortada, não é bem cortada, tinham tirado a rede mosquiteira da janela e, portanto, eles acreditam que foi nesse local que a Katie foi atacada. Porquê? Porque, para além de eles terem reparado nesse pormenor, eles encontraram também os sapatos da Katie por baixo da janela e, para além disto tudo, essa parte do chão da parte exterior da casa tinha gravilha, sabem? E a polícia conseguia ver na gravilha a silhueta de um corpo, portanto, segundo a polícia, tudo indica que a Katie estava a chegar a casa e que foi então atacada. Portanto, a polícia sabia que a Katie não tinha as chaves de casa consigo e então a teoria que a polícia teve na altura foi de que a Katie estava a chegar a casa e, como não tinha as chaves consigo, ela tentou então entrar pela janela do seu quarto. Mas na altura em que ela tirou então a rede mosquiteira para entrar para o quarto, ela foi apanhada de surpresa pelo homem que a atacou e que infelizmente abusou sexualmente dela naquele local, cometeu o homicídio naquele local e depois então pegou no corpo e deixou o corpo naquele terreno deserto onde ela foi então encontrada e tentou então queimar o corpo para não deixar vestígios. E esta foi a teoria da polícia na altura e, portanto, segundo a polícia, este crime só poderia ter ocorrido de duas formas, das duas uma, ou foi cometido por alguém que conhecia a Katie, não é? Porque estamos a falar de um local, de uma zona bastante segura, ou então foi um ataque random. No entanto, a polícia não estava tão inclinada para a segunda opção e uma das razões pelas quais a polícia não estava tão inclinada para o facto de ter sido um ataque random foi o facto de terem descoberto que uma das testemunhas não contou a verdade. E esta pessoa que não contou a verdade foi, portanto, o Joe, o namorado da Katie. Eu já vos tinha dito que a polícia tinha interrogado o Joe e a Verónica para saber o que é que tinha acontecido naquela noite e quando eles falaram com o Joe simplesmente disse que ela às 3 da manhã saiu da festa e que foi para casa. No entanto, ele deixou um pormenor muito importante fora, que foi o facto dele e a Katie terem discutido antes de ele se ir embora. E como é que a polícia descobriu isto? A polícia descobriu isto porque várias testemunhas, ou praticamente todas as testemunhas da festa, contaram isto à polícia, exceto o Joe. Ou seja, ele claramente estava a esconder alguma coisa. E o que aconteceu na realidade naquela festa foi que a Katie apanhou o seu namorado Joe a beijar outra rapariga. E, portanto, quando ela viu isto a acontecer, ela começou a discutir com ele e toda a gente que estava na festa estava a ouvir esta discussão e ela ficou mesmo muito irritada e simplesmente saiu da festa, tanto que ela deixou o telemóvel para trás, a carteira, as chaves, como eu já vos tinha dito,
e simplesmente saiu. Seja como for, escusado será dizer que o Joe passou a ser um suspeito no homicídio da Katie, porque tudo apontava para ele na altura, ok? Porque para além deste pequeno pormenor dele não ter contado isto à polícia, existem também outros pontos que fizeram a polícia acreditar que o Joe poderia ser culpado do homicídio. Um desses pontos foi que toda a gente sabia que quem estava com o telemóvel da Katie era o Joe, e o Joe esteve durante a noite inteira a ligar para o telemóvel da Katie, o que é muito suspeito. Porquê? Porque se ele sabe que ele é que está com o telemóvel dela, porque é que ele haveria de estar a ligar constantemente para ela, né? Não faz sentido, e a polícia soube disto. Portanto, isso foi um ponto, e logo aqui a polícia assumiu que ele, para estar a fazer isto, era porque ele estava a querer assegurar um alibi, não é? Do género, tive a noite inteira a ligar para ela, portanto não estive com ela, e então isso foi logo muito suspeito. E depois, outra coisa que também o tornou ainda mais suspeito, se é que não foi a principal mesmo, que é que eu vos vou contar agora, é que quando foi feita a autópsia à Katie, foi então confirmado que ela tinha sido estrangulada, e para além disto tudo, ela, por estar a lutar com a pessoa que a atacou, ela ficou com ADN debaixo das suas unhas. Portanto, ela tinha o ADN do agressor em várias partes do seu corpo, mas especialmente debaixo das unhas dela. E então, na altura, a polícia, claro que isto é uma evidência muito importante, não é? Porque assim que a polícia conseguiram matches de ADN, é porque encontraram o seu culpado. E então, na altura, a polícia tinha o suspeito, que era o Joe, e falaram com o Joe e pediram-lhe uma amostra de ADN, e o Joe simplesmente recusou dar a amostra de ADN. Na altura, claro que isto fez-lhe parecer ainda mais culpado, e a polícia acreditava que ele era culpado. A família da Katie estavam completamente chocados com o facto de Joe não querer ajudar, porque ele não estava mesmo a querer cooperar com a polícia, e ele inclusive disse à polícia para falarem com o seu advogado, porque não ia cooperar na investigação. E portanto, claro que isto foi uma grande chapada para a família da Katie, não é? Estamos a falar de um rapaz que esteve lá em casa, que já jantou com eles, que lidava com a família inteira, e portanto, na altura a família ficou muito abalada quando isto aconteceu. Ficaram tão abalados que eles inclusive proibiram o Joe de ir ao funeral da Katie, e ele não foi na altura porque foi realmente proibido. Portanto, é realmente uma situação mesmo muito, muito complicada. Na altura, claro que a polícia não podia fazer nada, não é? Porque eles não podiam simplesmente obrigar o Joe a dar uma amostra de seu ADN, porque não existiam evidências suficientes, não é? Para o obrigar a fazer isso. E então, nessa altura, a polícia teve de começar a olhar para outros cenários, e então continuaram com a sua investigação. E um ponto também muito importante sobre o ADN que quero referir é que na altura em que viram esse ADN no corpo da Katie, foi possível determinar que só existia ADN de um indivíduo, portanto foi apenas uma pessoa que atacou a Katie. A investigação continuou e a polícia não tinha muito por onde pegar. Uma coisa que eles fizeram foi enviar o ADN do agressor para base de dados em várias polícias, para o caso de existir alguma correspondência, não é? Não fosse alguém ser preso ou assim, aí existir uma correspondência, portanto a polícia fez isso na esperança de que surgisse alguém. No entanto, isso não aconteceu, e portanto a única coisa que eles conseguiram fazer na altura foi pedir amostras de ADN a todas as pessoas que estiveram presentes naquela festa. Ninguém se recusou, toda a gente deu amostra de ADN. Esse ADN não correspondeu, e portanto, mais uma vez aqui, a polícia realmente acreditava que o Joe era culpado, porque foi a única pessoa que esteve presente naquela festa que não quis dar uma amostra do seu ADN, e que para além disso existiam outras situações que contribuíam para o facto de ele poder ser culpado. Meses passaram e a polícia não estava a conseguir a amostra de ADN do Joe, até que eles tiveram a ideia de fazer uma coisa, que foi, portanto, irem até à casa da Katie e verem se existiria ADN do Joe nos lençóis da cama da Katie, porque o Joe e a Katie eram namorados, portanto eles faziam sexo, não é? E então a polícia tirou os lençóis da cama da Katie para ver se conseguiu encontrar ADN do Joe. Encontraram ADN do Joe, e quando compararam com o ADN do agressor, o resultado deu negativo.
E foi neste momento que a polícia percebeu que o Joe não era o culpado da morte da Katie. E portanto aqui fica uma pergunta no ar, que é: por que razão é que ele não quis dar uma amostra de ADN se ele sabia que era inocente? Portanto, o que é que aconteceu? A polícia contactou o Joe e disseram-lhe: olha, nós já fizemos uma correspondência com o teu ADN, com o ADN do agressor, e já sabemos que tu não és culpado. Porque é que tu não quiseste dar uma amostra de ADN? E foi então quando o Joe explicou que ele não quis dar uma amostra de ADN porque eles durante essa tarde tinham feito sexo e ele tinha medo então que encontrassem ADN dele no corpo da Katie e que o culpassem pelo homicídio. E por essa razão é que ele não quis dar uma amostra de ADN. E então, na altura, tendo em conta que ele já sabia esta informação, ele disse então à polícia que dava uma amostra de ADN e então fez-se um teste como deve de ser e realmente ficou provado que o ADN do agressor não era o ADN do Joe, pelo que ele era inocente pelo homicídio da sua namorada. E foi então a partir deste momento que a polícia tinha quase a certeza que este ataque foi um ataque completamente random, completamente aleatório. Porquê? Porque a polícia já tinha interrogado toda a gente que conhecia a Katie e, portanto, não existiam qualquer tipo de indícios que alguma dessas pessoas tivesse cometido este homicídio e, portanto, as coisas aqui ficaram bastante complicadas porque eles estavam à procura de uma pessoa completamente aleatória. Na altura, a polícia sabia que estava à procura de uma pessoa completamente aleatória e então o que é que eles tentaram fazer na sua investigação para encontrar esta pessoa? Uma das coisas foi, portanto, o anel da Katie. Não sei se vocês recordam quando eu vos disse que a Katie andava sempre com um anel, que foi o anel que o Joe lhe ofereceu, um anel de diamantes. A Katie era conhecida por andar sempre com esse anel no seu dedo e quando o seu corpo foi encontrado, a Katie não tinha nenhum anel consigo e, portanto, a polícia achou que seria uma boa hipótese tentar perceber onde é que estava esse anel e dessa forma iriam encontrar o culpado. Portanto, o que eles fizeram foi contactar várias lojas de penhor ali na zona e em áreas próximas para ver se alguém tinha tentado vender o anel. No entanto, não tiveram sucesso, portanto, isso foi dar um beco sem saída. Outra coisa que eles fizeram foi, portanto, analisar marcas de pneus que foram encontradas naquela zona onde o corpo da Katie foi deixado e estavam lá marcas de pneus e o que eles fizeram foi então contactar os fabricantes daquele tipo de pneus para tentar perceber que carro é que usam aqueles pneus e a informação que eles tiveram foi, portanto, que aqueles pneus pertenciam a uma carrinha pequena. No entanto, como vocês devem estar a imaginar, procurar uma carrinha pequena é uma coisa um bocado complicada, não é? Porque eles tentaram procurar através de matrículas e tudo mais, mas quer dizer, não deu em absolutamente nada, porque o que não falta por aí a andar na rua, nas estradas, são carrinhas pequenas e, portanto, mais uma vez foi uma coisa que foi dar um beco sem saída. E por fim, a última coisa que a polícia podia fazer e que fez foi, portanto, analisar o ADN do agressor. Como vocês sabem, ou pelo menos eu calculo que vocês saibam, hoje em dia já é possível analisarmos o ADN e descobrirmos a nossa origem. Aliás, se vocês procurarem no YouTube vão encontrar muitos vídeos desse género, de youtubers que fizeram esses testes de ADN para descobrir a sua origem. E portanto foi isso que a polícia fez com o ADN do agressor e o que eles descobriram foi que o agressor era de origem hispânica, portanto eles sabiam que o seu suspeito era uma pessoa de origem hispânica e portanto para além disto não existiam mais pistas, não havia mais nada que a polícia conseguisse fazer, sabem? Eles já tinham investigado todas as evidências que tinham e agora era uma questão de tentar perceber quem é que poderia ser esta pessoa, mas realmente não estava a ser nada fácil. E foi então passado um ano do homicídio da Katie que a polícia de New Mexico foi contactada pela polícia de Wisconsin. E então a polícia de Wisconsin ligou para a polícia de New Mexico a dizer que eles tinham em mãos um caso muito semelhante com o caso deles. À semelhança daquilo que aconteceu com a Katie, houve um caso em Wisconsin em que uma mulher foi estrangulada, foi violada e também foi queimada. A única diferença de um caso para o outro é que felizmente esta vítima sobreviveu. Portanto, no momento em que os seus agressores estavam a queimar o seu corpo, ela fingiu que estava morta e assim que eles se afastaram,
ela levantou-se e começou a correr e pediu por ajuda. E, portanto, na altura, ela conseguiu reconhecer os seus agressores, eram 2 homens, e ela fez então um retrato para a polícia. Quando isto aconteceu, começou-se a especular de que se tratava de um serial killer, não é? E quando foram feitos então os retratos, houve uma pessoa que reconheceu as pessoas dos retratos e que disse então que eles eram os seus antigos empregados. E, portanto, a polícia conseguiu capturá-los. Importante dizer que estes homens também eram hispânicos, portanto existia uma grande probabilidade de ser o mesmo agressor da Katie. E quando eles foram então capturados, foi feito testes de ADN, não é? Eles tiraram amostras de ADN aos 2 agressores, mas nenhuma das amostras de ADN correspondia à amostra de ADN do agressor da Katie, o que significa, portanto, que quem atacou aquela pessoa em Wisconsin não foi a pessoa que matou a Katie. Escusado será dizer que a família da Katie ficou muito em baixo quando soube isto, não é? Porque estavam tão perto de descobrir quem tinha sido o assassino e afinal não era a mesma pessoa. Foi simplesmente uma grande coincidência que aconteceu e, portanto, mais uma vez, não existia resposta para este crime e durante algum tempo as pessoas acreditavam mesmo que este caso não iria ter uma solução. No entanto, passado 3 anos e meio do homicídio da Katie, a polícia finalmente recebeu uma chamada e nesta chamada diziam à polícia que conseguiram encontrar a correspondência de ADN. Portanto, tinha sido feito um match do ADN do agressor da Katie. E o culpado pelo homicídio da Katie era então um homem que se chama Gabriel Avila. O mais irónico no meio disto tudo é que isto aconteceu no dia 26 de dezembro, portanto foi descoberto o culpado da Katie no dia 26 de dezembro e dia 26 de dezembro era o aniversário da Katie e, portanto, a família da Katie sentiu que este era o melhor presente de aniversário que podiam dar à sua filha, não é? Uma vez que descobriram quem é que tinha cometido aquele crime horrível. Claro que neste momento vocês devem estar a perguntar, ok, tudo bem, ele é o culpado, mas como é que conseguiram descobrir o culpado? Como é que sabem que existiam matches de ADN? E, portanto, claro que isto é uma explicação e é isso que eu vos vou explicar agora. E então, o Gabriel foi um homem que foi preso em 2005 por agressão, por assaltos e por fugir da polícia. Portanto, ele em 2005 foi preso e, como vocês sabem, ou se não sabem vou dizer, mas quando uma pessoa é presa, é mesmo condenada por um crime, a pessoa tem obrigatoriamente que dar uma amostra do seu ADN para a base de dados da polícia. E, portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, assim que ele foi condenado, essa amostra de ADN foi para a base de dados da polícia e, portanto, claro que lá na base de dados deu um match, porque está lá também a informação, que eu já vos tinha dito, que a polícia mandou a informação para a base de dados e, portanto, foi aí que o FBI fez o match e contactou a polícia a dizer, olhem, sabem aquele ADN que vocês disseram e tal, que estavam à procura de um culpado? Pronto, olhem, esse homem afinal está preso. Pronto, e foi assim que descobriram que ele era o culpado. No entanto, isto é um bocado frustrante porque, na verdade, o Gabriel já tinha sido preso anteriormente, ok? Ele foi preso 3 meses após ter cometido o homicídio da Katie. No entanto, porque é que na altura não houve uma correspondência de ADN? Não houve porque na altura ele não tinha sido condenado, ok? Ele foi preso simplesmente até o processo se começar a desenvolver e ele na verdade foi preso porque tentou fazer com outra rapariga aquilo que fez à Katie. E então o que aconteceu foi que ele entrou na casa de uma rapariga e tentou violá-la. No entanto, a sua companheira de quarto também estava em casa e apercebeu-se de tudo, assim como a vítima, não é? A pessoa que, a potencial vítima. E, portanto, elas as duas conseguiram fugir e chamaram a polícia. E quando ele fez este ataque, ele tinha uma faca consigo. Portanto, claramente estamos a falar de uma pessoa que cometeu um homicídio, não é? O homicídio da Katie e que iria voltar a cometer, só que desta vez estava a melhorar a sua forma de atuar, por assim dizer. Percebem o que eu estou a querer dizer? Porque ele deve ter percebido que estrangular uma pessoa não era assim tão fácil e então adicionou uma faca. E, aliás, está mais do que provado que não é fácil, não é? Porque a Katie deu luta.
Eu já vos tinha dito isso, por essa razão é que ela tinha tanta ADN do agressor debaixo das suas unhas, porque ela realmente tentou defender-se o máximo que conseguiu. E então o que aconteceu foi que elas chamaram a polícia e ele foi preso, e isto foi logo 3 meses após o homicídio da Katie, como eu já vos tinha dito. No entanto, ele conseguiu também fugir da polícia, portanto teve durante bastante tempo como uma pessoa procurada, não é? Até que finalmente conseguiram apanhá-lo e o prenderam. Ele foi condenado e foi então quando tiraram a amostra da ADN e deu match com o agressor da Katie. Nesta altura, a polícia que estava então a investigar o homicídio da Katie, quando soube disto, claro que quiseram saber mais, e a primeira coisa que eles fizeram foi falar com a mulher do Gabriel, portanto do agressor, e descobriram coisas muito interessantes. Uma delas é que de facto o carro do Gabriel era uma carrinha, os pneus correspondiam com as marcas dos pneus encontrados no local onde estava o corpo da Katie, e para além disto tudo, a polícia encontrou também o anel da Katie. A mulher do Gabriel explicou então à polícia que quando o seu marido foi preso, ela teve a limpar a carrinha e que encontrou um anel de diamantes, e na altura ela achava que esse anel era de uma amante. Portanto, ela achava que o seu marido andava a traí-la, mal ela sabia o que o marido tinha feito, mas pronto. E então ela guardou o anel para si para o vender mais tarde, caso precisasse de fazer algum dinheiro, tinha sempre aquele anel como garantia. Claro que quando a polícia soube, não é? E ela também contou tudo à polícia, ela devolveu o anel, e hoje em dia quem tem o anel é a mãe da Katie. Claro que após tudo isto, a única coisa que faltava então era a polícia de New México interrogar o Gabriel, e foi exatamente isso que aconteceu. A polícia de New México foi até à prisão onde o Gabriel estava e interrogaram-no. E então na altura eles falaram sobre as provas, sobre as evidências que tinham, sobre o ADN e tudo isso. E o Gabriel simplesmente continuava a dizer que era inocente, que não tinha feito nada disso, até que a polícia mostrou o anel de diamantes, e aí o Gabriel ficou sem expressão, sabem? Ele ficou muito incomodado e virou-se para a polícia e disse: onde é que vocês arranjaram isso? E foi então aí que ele começou a contar o que é que tinha feito à Katie, o que é que tinha acontecido, e foi assim então que ele confessou o crime. E o que aconteceu naquela noite foi um ataque completamente aleatório. Infelizmente a Katie estava no local errado, à hora errada. E então o Gabriel contou à polícia que ele estava a andar com a sua carrinha naquela zona porque ia lá comprar cocaína, e que encontrou a Katie à meia da noite sozinha e perguntou-lhe se ela queria boleia. E ela disse que não queria boleia porque vivia ali perto e que estava a ir para casa. E então o Gabriel continuou a seguir a Katie de carro, muito devagarinho, e no momento em que a Katie estava então a tirar a rede mosquiteira do quarto para entrar pela janela do seu quarto para dentro de casa, o Gabriel surpreendeu-a por trás, e foi então neste momento em que o Gabriel abusou sexualmente da Katie. Após ele ter feito o que fez, ele pensou: ok, e agora o que é que eu faço? Se eu me for embora, ela vai contar à polícia e eu vou preso. E então, por não querer ir preso, o que ele fez foi então estrangular a Katie, e após isso pegou no seu corpo e levou-a para o meio do nada e tentou então queimar o seu corpo para que não existissem evidências. E infelizmente foi isto que aconteceu, e portanto o homem que já estava preso por agressão, por fugir à polícia, por assaltos, foi também condenado por homicídio, e isto aconteceu portanto em 2007. O Gabriel em 2007 foi então condenado a 69 anos de prisão, o que na minha opinião é pouco, mas foi isso. E este foi então o caso de hoje, malta. No entanto, existe mais uma coisa que eu quero acrescentar, porque não sei se vocês recordam, mas eu no início deste vídeo disse-vos que este caso em si não era muito conhecido, mas que tinha sido um caso que deu origem a algo bastante conhecido, e isso que é bastante conhecido é uma lei nos Estados Unidos da América que se chama Katie's Law. E então, o que é a Katie's Law? A Katie's Law é uma lei que existe muito graças ao esforço da mãe da Katie, portanto da mãe da vítima, que
queria impedir que isto acontecesse com mais famílias. Vou tentar explicar isto de uma forma que não seja muito confusa, mas como eu já vos tinha dito anteriormente, normalmente só é feita a coleta de ADN às pessoas que são presas quando elas são realmente condenadas e vão mesmo para a prisão, ok? Portanto, antes disso não é feita nenhuma coleta. E o que a Katie's Law vem dizer é que todas as pessoas que forem presas por crimes violentos devem logo entregar uma amostra de ADN, ou seja, deve ser logo feita uma coleta de ADN antes de todo o processo de se ir a julgamento, de se ser condenado, porque desta forma, imaginem, se isto tivesse acontecido na altura, se esta lei fosse algo que fosse feito na altura, no momento em que o Gabriel tivesse sido preso 3 meses após o homicídio da Katie, o culpado teria sido logo encontrado e, portanto, uma investigação que na verdade durou 3 anos e tal, com esta lei teria sido resolvido logo ao fim de 3 meses e, portanto, é isto que esta lei diz. Apesar de existirem muitas pessoas contra esta lei por questões de privacidade, não é? Porque acreditam que tirar logo o ADN numa fase inicial é falta de privacidade. Apesar disso tudo, atualmente já existem pelo menos 31 estados nos Estados Unidos da América que têm esta lei a funcionar e de facto existem muitos casos que eram casos já considerados frios, não é? Casos que não estavam a ser resolvidos. Muitos desses casos conseguiram ser resolvidos, portanto, sem dúvida alguma que esta lei ajudou muita gente e continua a ajudar muita gente e eu acho realmente fantástico tudo aquilo que a mãe da Katie fez, porque após a morte da sua filha, ela, mesmo após ter descoberto quem era o culpado, ela não parou de trabalhar nesta lei para que conseguisse ajudar outras famílias que tinham passado pelo mesmo que ela passou e, portanto, eu acho isso realmente muito bonito. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Este caso realmente não é um caso muito conhecido. Na minha opinião, daquilo que eu pesquisei, até é mais conhecida a lei do que propriamente o caso que deu origem à lei e, de facto, eu quis partilhar este caso convosco porque acho que é um caso muito triste e de facto é horrível pensar que isto pode acontecer. A Katie era uma rapariga com 22 anos, tinha toda a sua vida pela frente, era uma rapariga com vontade de viver, era uma rapariga feliz e que tinha realmente muita energia e tinha vontade de fazer muita coisa neste mundo e, portanto, é horrível de se pensar que alguém lhe tirou esse direito, sabem, que lhe tirou a vida da forma que tirou. Portanto, é isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, malta. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se não por aqui, deixarem o vosso grande like se gostaram do vídeo de hoje, ativem também as notificações para não perderem os próximos vídeos e, por fim, sigam-me também pelo Instagram, People, TikTok, é tudo Joana Pratas com 2 N's, portanto, enfim, se vocês procurarem Joana Pratas com 2 N's na internet, vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais porque o nome é igual em todas, portanto é isso. Mas pronto, malta, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!